tropeço, não permitindo que nada venha nos afastar da tua presença, não permitindo que nada venha nos desviar dos teus caminhos, mas que nós venhamos olhar para ti, Pai, em todo tempo, em toda hora e em todo lugar. Pai amado, Deus querido, Deus eterno, Senhor de graça, poder, honra e glória sejam dadas a ti, Deus. Ó Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te bendizemos. Muito obrigado. Muito obrigado, Deus, por esse culto. Muito obrigado pelos louvores. Muito obrigado pelo testemunho. Continua, Senhor, operando em nossas vidas, falando, Senhor, através do pastor Carlos Salles. Usa-o, Senhor, conforme a tua vontade, o teu querer, conforme o desejo do teu coração. Oh, Deus, fala, Senhor, opera, Senhor, através da sua vida em nossas vidas, Senhor. Ó Deus, que Ele seja boca, que Ele seja, Senhor, ó Deus, ouvido, que Ele seja olhos do Senhor, que Ele seja braços, pernas, Senhor, que Ele seja, Senhor, usado, Pai, conforme a tua vontade e o teu querer, Senhor, pelo teu Espírito Santo para transmitir a tua palavra para nós esta noite. Prepara, Deus, o nosso coração, para que nós venhamos receber do Senhor aquilo que o Senhor preparou diretamente no teu coração, para os nossos corações nesta noite. Assim eu te louvo. Toma, Senhor, o teu filho, pastor Carlos Salles, derrama sobre ele a unção do teu Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia, glória a Deus. Renova, Senhor, as suas forças. Oh, Deus, derrama sobre ele, Senhor, o teu cálice, Senhor. Que o teu cálice, Senhor, transborde, Senhor, em sua vida, Pai. E que ele venha se encher cada vez mais e mais do teu Espírito. Oh, Deus, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus, a paz do Senhor, mais uma vez, para a amada igreja e também para os meus amados amigos e irmãos que estão conosco na live, amém? Amém. Está abrindo nossas sagradas escrituras em Números, capítulo 22, Números, capítulo 22, onde o Senhor quer falar conosco nesta noite. Glórias, glórias a Deus. Números, capítulo 22. Aleluia. Podemos? Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: depois partiram os filhos de Israel e acamparam-se nas campinas de Moabe, desta banda do Jordão de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus. Moabe temeu muito diante deste povo, porque era muito. E Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciãos dos medianitas: agora lamberá esta congregação tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Naquele tempo, Balaque, filho de Zippor, era rei dos Moabitas. Amém. Podeis assentar. Glórias a Deus. Hoje, culto da família. Pastor Carlos, o senhor traz uma palavra dessa? Não é da família? Sim, é da família. E o Espírito Santo de Deus, ele fala com o pastor Carlos nesta noite. E a gente vê em cada nação a qual Israel vai passar por meio dela, tem um espanto, assim conforme Balaque. A gente olha que quando Israel chega em Jericó, como chama a mulher de Salmão, né? A prostituta Raabe, ela diz assim: desmaiou todo o coração do meu povo, e não há força em ninguém, por causa do povo de Israel. Agora, Balaque, rei dos Moabitas, ele diz assim: esse povo que vem contra nós, ele vem
lambendo, assim como ele vem destruindo tudo, conforme o boi lambe o pasto, nada fica na sua frente. E eles tiveram medo. Medo de quem? De um povo. Quem era o povo que estava vindo? Um povo vitorioso. O que mais era este povo? Um povo que era menina dos olhos do Senhor. Um povo que foi eleito por Deus. Um povo a qual Deus escolheu. E quando Balaão, ele amaldiçoou esse povo, todas as vezes que ele tentava amaldiçoar, Deus mudava as palavras que estavam na boca de Balaão e dizia assim: contra Israel não vale encantamento. E a gente precisa entender, num culto de família, quando nós estamos dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, nós precisamos ser como Israel. E muitas vezes, amados irmãos, a gente olha para dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, e eu quero te chamar a atenção, porque tem uma palavra, e às vezes a gente não usa aquilo que Deus tem dado para nós, aquilo que Deus já, lá de cima do céu, porque a gente fala assim: gente, se Deus quiser vai ter vitória. Nós já temos vitória. Se Deus quiser vai acontecer isso. Já aconteceu. A palavra do Senhor diz que antes que nós orarmos, Deus já respondeu a nossa oração. Ele está dizendo assim, o Senhor Deus de Israel, Ele diz que a vitória minha e tua, ela já foi gravada na cruz do Calvário. Aleluia. Mas a gente não entende a preciosidade que Deus é na minha mão, na sua mão. A palavra, quanto essa palavra é abençoada, o quanto nós podemos, se nós entendermos ou entendêssemos como é essa palavra, o nosso Deus, o quanto Ele faz por nós, nós entenderíamos que nós somos uma bomba atômica nas mãos do Senhor. Então, o que eu quero te dizer em relação a essa palavra, meu amado irmão, que esse povo, o povo de Israel, tudo que havia na sua frente, esse povo destruía. Assim conforme Balaque, ele fala aqui, ele diz assim: pelo que Moabe disse aos anciãos dos medianitas, agora lamberá esta congregação tudo quanto houver em redor de nós. Como o boi, ele lambe a erva do campo. Naquele tempo, Balaque, filho de Zippor, era rei dos Moabitas. Então, o que eu quero dizer para você em relação a isso é que Israel, ele vinha triunfando. E às vezes, amados irmãos, eu não sei você, mas eu olho para o meu dia e vejo para o meu dia, e aquele dia que eu tenho olhado para ele, eu olho para o dia e falo assim: o que eu fiz hoje na data desse dia? Será que eu prosperei nesse dia? E às vezes eu fico olhando assim, quando eu contrato algumas pessoas para trabalhar comigo, não sei se vocês já contratou alguém para trabalhar com vocês, principalmente, não vou entrar em detalhes, mas quando a gente contrata alguém para trabalhar com a gente, imagina um ajudante que trabalha, quantas vezes é preciso fazer uma massa, que eu trabalho de pedreiro, aí ele faz aquela massa, e ali fez a massa, colocou no caixote, e aí o ajudante ele procura logo um lugar para sentar, para ficar ali agachado, sentar. E eu quero perguntar a você, uma dona de casa, ela fica parada dentro de casa, sem ter o que fazer? Ela acorda de manhã, tem um café para fazer. Acabou o café, as pessoas comeram e beberam, sobra para quem? Para ela lavar a louça. Depois ela passa a vassoura numa casa, se ela não arrumou as camas ainda, ela vai arrumar, ela já prepara para fazer o almoço. Depois que coloca o almoço na mesa, sobra a louça para ela. E aquilo ali vai o tempo todo, enquanto ela olhar para alguma coisa para fazer dentro de casa, ela tem. Se ela fala assim: eu preciso descansar um pouquinho, deixa eu tirar uma hora aqui para tirar uma soneca, ou se não cochilar, ou se não ver o jornal.
Se ela não tirar um minuto, ela tem serviço o dia todo. Na obra é a mesma coisa. Na obra, você acabou de fazer uma massa, você peneira areia. Acabou de peneirar areia, talvez tenha uns tijolos que precisa chegar perto do pedreiro. Então tem muita gente que acaba de fazer uma coisa, fica assim olhando para o pedreiro. E a gente precisa entender que a gente precisa prosperar. Eu lembro que eu contratei uma pessoa para trabalhar comigo. Nós estávamos construindo 3 andares. E tinha uma pessoa acima de mim. Essa pessoa era o dono da obra. E ele me pediu para arrumar aqueles homens para trabalhar. Eu arrumei aqueles homens para trabalhar. E tinha um que ficava rodando a colher o dia todo. Aí de vez em quando ele sentava num canto, sentava no outro. E o dono da obra, ele parecia assim, uma pessoa que no estalagem dele ele estava perto de tu, quando tu nem imaginava. Aí ele encontrava essa pessoa sentada toda vez que ele chegava na obra. Ele chegou para mim: olha, está aqui o dinheiro dessa pessoa, final de semana tu manda ela embora. Tem coisas assim que a gente precisa atentar, porque a gente olha para Israel. Israel vem o quê? Israel vem vencendo. Israel, ele vem subindo do Egito, e todas as nações que estão diante de Israel, elas são destruídas, porque Israel está vencendo. A gente precisa olhar para nós, a gente precisa olhar para a nossa família e falar assim: nós precisamos avançar, nós não podemos ficar prostrados. Aleluia. Nós precisamos avançar, porque o Senhor, ele tem falado comigo, ele tem falado contigo, assim conforme tem uma palavra muito abençoada que fala a respeito de que Davi, ele olha para os seus servos e ele diz: existe alguém, ou ficou alguém da casa de Saul para que eu venha usar de benevolência por causa do meu amor em relação a Jonas, por causa do nosso trato. Ele diz assim: aquele que permanecer vivo cuida da família do outro. E ele diz assim: olha, existe sim Mefibosete, ele está em Lodebar. Traz Mefibosete, ele comerá todos os dias na minha mesa. E aí, é uma ilustração para a gente entender que Mefibosete estava passando aperto, estava numa situação difícil. E ele foi convidado para comer na mesa do rei. E isso acontece com a minha vida, com a tua vida. Quando você senta na mesa do rei para comer, você não come qualquer coisa não, você come do melhor. E o Senhor, ele te chamou para você comer o melhor dessa terra. Não é para comer: ah não, eu vou, sabe, eu dou uma coisa, eu vou ali no mercado, vou comprar uma cartela de ovo, Não, o Senhor chamou para comer o melhor dessa terra. Eu não estou desfazendo de uma cartela de ovo, porque eu gosto de ovo pra caramba. Eu gosto muito de ovo. Ovo com pão, ovo com arroz, eu gosto muito de ovo. Mas o Senhor chamou para comer o melhor dessa terra. Mas o que tem acontecido muitas vezes, amados irmãos, a gente olha que a mesa não está de acordo com aquilo que o Senhor prometeu. É culpa do Senhor? Não. Por quê? Quando Israel, ele vem subindo, vencendo e vencendo e vencendo, o que acontece? Deus, quando chega a falar com o seu servo Josué, Deus fala com Josué: olha, Josué, tudo que encontrar de tesouro, esses tesouros de Jericó, é para a casa do Senhor. Agora, tudo enquanto estiver vivo em Jericó, mata. E aí Acã, ele chega em Jericó e olha uma capa babilônica da melhor qualidade. Ele falou: essa aí é minha, vou colocar na bagagem. Ele olha lá e vê um quinhão de ouro. Ele encheu os olhos desse tamanho assim. E ele pegou aquele quinhão de ouro e o que fez? Jogou na bagagem. Aonde que ele estava sentado, ele colocou dentro de uma sacola e o burro foi embora para casa. Chegou em casa e ele olhou: isso aí, tá, tô rico agora. Sou o mais rico agora de Israel. E acontece que ele abriu ali no fundo da sua tenda, igual está esse tapete aqui no chão. Ele abriu um buraco debaixo do tapete, enterrou
a capa babilônica, enterrou o quinhão de ouro, e agora ele ficou. Nem é com ele. Mas agora Israel sai para a batalha contra Ai. E ele perde a batalha contra Ai. Ele volta para casa e o que acontece? Josué joga cinza na cabeça, rasga suas vestes, e Deus fala: levanta daí, Josué, porque tu está prostrado. Há anátema, há maldição dentro de Israel, por causa disso que vocês perderam a guerra. Agora você santifica o povo e lança sorte. E agora a sorte cai em quem? Em Acã. Acã, o que acontece com Acã agora? Acã, ele morre. Não somente Acã, o seu gado, tudo que tinha de Acã, tenda, tudo enquanto é coisa que tinha, eles fazem um montão e tacam fogo. Todo mundo morreu. Agora restaura a bênção sobre Israel. E assim é dentro da minha casa e na tua casa. A gente precisa entender que nós não podemos deixar entrar a maldição dentro da nossa casa. Nós precisamos clamar ao Senhor, nós precisamos estar ligados. Porque o que acontece? Deus fala com Josué: Josué, agora o que você tem que fazer? Você tem que ir aonde está a maldição. Se Josué fosse fraco e falar: não, eu estou com medo, a família de Acã é uma família grande, e o que vai acontecer? A gente vai perder ali vários homens de guerra, a gente vai fazer vista grossa, e muitas vezes a gente tem que disciplinar um filho, disciplinar o marido, disciplinar a esposa, e a gente fica passando a mão por cima. Aí na hora que a maldição vem, as coisas estão escassas dentro de casa, a gente não tem nada o que comer, o que beber, a gente culpa um ao outro, e é aquela brigaiada danada. Mas a gente precisa ver aonde está o desfalque, a gente precisa ver aonde está o erro. E todos dentro da casa, eu estou falando de casa, eu estou falando de família, todos dentro da família têm que chegar junto e falar assim: olha, nós precisamos assentar à mesa, porque a palavra do Senhor diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. Nós precisamos sentar à mesa e colocar os pontos que precisamos debater, nós precisamos colocar os pontos onde precisa de oração, onde nós precisamos estar lutando com as armas da fé. A gente precisa falar assim: eu sei que meu filho tem debilidade nessa área, o outro tem naquela, a esposa tem nessa, o marido tem naquela, mas a gente precisa nos fortalecer nisso. E a gente precisa fazer o quê? Buscar ao Senhor, buscar o Espírito Santo. A gente precisa fazer isso. Então, conforme eu li para vocês aqui, que agora é vez de quem? É vez deles, depois que enfrentou Jericó, eles estão enfrentando os moabitas agora. E agora o rei de Moabe, Balaque, ele está tremendo de medo, ele está apavorado. E agora ele contrata Balaão para amaldiçoar Israel. E ele manda matar novilhos, ele manda esquartejar, colocar em cima de altares, ali nos altos montes, e ali está preparado aquele altar, e ali preparado aqueles novilhos, e ele começa a trazer a palavra, e ele começa a falar daqui, começa a falar dali, e na hora que ele vai amaldiçoar, Deus coloca a palavra de bênção sobre Israel. Israel é abençoado pela boca de Balaão. E aí, isso acontece várias vezes, 7 vezes. E aí, agora, Balaque, ele diz assim: estou vendo que o Senhor te impediu, o Senhor impediu que eu te enriquecesse. Está dizendo Balaque a Balaão, porque ele seria coberto de ouro por Balaque, rei dos Moabitas. Mas aí, antes dele ir embora, sabe o que ele fala? Ele diz assim: deixa eu te dizer uma coisa, manda tuas mulheres lá nesse homem lá, o povo de Israel.
Aí ele pega as mulheres lá dos Moabitas, as mulheres saem lá, eu não sei como saiu, se saiu pelada, se saiu assim, se saiu assado. Eu só sei que na hora que estava lá o acampamento de Israel, aquelas mulheres entrou dentro do acampamento. E aí, isso, quem falou? Balaão, profeta Balaão. Agora manda as tuas mulheres no meio deles. E ali, Israel agora se prostitui diante de Deus. E o que acontece com Israel? Israel estava como se, sabe, essa bola de gude? É como se ele estivesse dentro de uma bola de gude. Imagina uma bola de gude grandona. Israel está ali dentro daquela bola de gude, protegido, ninguém toca Israel. Ninguém ataca Israel, ninguém pode fazer nada com Israel. Mas agora, quando envia as mulheres, e eles desejam as mulheres, aquela bola de gude, ela vira uma bolinha de sabão. E toca nela, explode. E o que acontece? Eles ficam vulneráveis. E ali, eles recebem aquelas mulheres, entram dentro daquelas mulheres, e olha o que acontece no versículo, no capítulo 25. Olha para vocês verem o que acontece. Diz a palavra do Senhor assim: Israel, aleluia, deteve-se em Setim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses. E o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses, juntando-se, pois, Israel a Baal Peor. A ira do Senhor acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor diante do sol, e o ardor da ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate aos seus homens que se juntaram a Baal Peor. E eis que, aleluia, veio um homem dos filhos de Israel e trouxe aos seus irmãos uma medianita perante os olhos de Moisés e toda a congregação dos filhos de Israel, chorando eles diante da tenda da congregação. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, se levantou do meio da congregação e tomou uma lança na sua mão e foi após o varão israelita, aleluia, a tenda, e os atravessou a ambos, ao varão israelita e a mulher, pela barriga. Então a praga cessou sobre os filhos de Israel. E os que morreram daquela praga foram 24.000. Já imaginou? 24.000 morreram por causa do pecado. O que eu quero dizer a você, que sendo uma família, se a gente não toma atitude conforme a atitude que tomou Eleazar, a gente vai viver a vida inteira servindo o Senhor, mas nós vamos viver como mortos. Nós vamos viver como passando dificuldades na vida, porque o Senhor, quando nos chama, Ele diz que nós teremos tudo de bom e de melhor. O Senhor diz, conforme tem dito a missionária, diga o Senhor, o Deus de Israel, Ele é dono do ouro e dono da prata. Nós precisamos entender, meus amados irmãos, conforme testemunharam as minhas amadas irmãs aqui nesta noite, que o Senhor tem bênçãos para a gente. E a gente precisa entender isso. Agora, se vem aperto, se vem dificuldade, nós precisamos ver aonde está o erro, onde nós estamos errando. E a gente precisa, e muitas vezes a gente fica com humanidade em relação àquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações, mas a gente fica passando a mão por cima, ao invés de conversar. Eu estava conversando com a missionária Diva ontem, e estava num serviço que eu estava começando a fazer, e a dona, ela começou a falar umas coisas lá,
e ela falava por mensagem, ela começou a falar umas coisas graves, né? E ela estava me machucando com palavras. Eu falei, eu não posso aceitar tal coisa. Eu falei, senhora, eu tenho 54 anos, já sou um senhor. E essas palavras que a senhora está usando comigo, a senhora acha certo que a senhora está fazendo? Eu estou fazendo um favor para a senhora, buscando material num lugar, buscando material em outro lugar, sendo gentil para a senhora fazer a obra da senhora, e a senhora tratando com arrogância, com destrato. Isso está certo? Ela, sou Carlos, o senhor me desculpa. Eu perdi meu pai esses dias, eu estou meio fora de si e tal. Mas eu sou o alvo, eu sou o saco de pancada. E a gente precisa conversar, a gente precisa falar. E muitas vezes, amados irmãos, a gente fica quieto, não fala, a gente vai sofrendo, a gente vai empurrando com a barriga. Mas o Senhor tem nos ensinado, o Senhor tem falado conosco. A gente precisa falar, não, eu quero comer bem. Eu quero ter trabalho. O suor do meu rosto não é para ser lançado como miséria, conforme diz a missionária Diva. A gente coloca o dinheiro no bolso, parece que o bolso está furado. O saquetel furado. Não, a gente precisa aproveitar aquilo que o Senhor tem nos dado. E muitas vezes a gente não está aproveitando por causa do pecado, por causa de falta de sabedoria. E a gente precisa disciplinar o filho, a gente precisa disciplinar, se precisar, o marido, a esposa. A gente precisa fazer as coisas de Deus, porque quando nós pecamos contra Deus, a mão do Senhor, ela pesa sobre nós. Israel era a menina dos olhos do Senhor. A gente olha, até o próprio Moisés, ele foi disciplinado pelo Senhor. Moisés falou, que bom que a gente vai entrar na terra prometida. O Senhor falou, tu não vai entrar não. Ele falou, não vou não, vai não, nem tu nem Arão. Aí ele falou, não vou não, vai não. Deixa eu te falar, sobe comigo no monte aí que eu vou te mostrar a terra de Canaã todinha. Mas lá tu não colocará os teus pés. Porque quando era para me honrar, tu não me honrou. Ele está falando de Mara, na hora que está lá, para ele chegar à rocha, da primeira vez era para ele tocar o cajado na rocha. Na segunda vez, o Senhor fala com ele. Ele não prestou atenção por causa da brigaiada do povo, por causa da murmuração do povo. O Senhor falou assim, fala Moisés a rocha. E Moisés vai lá e lasca 2 cajadadas na rocha. A rocha era quem? A rocha era o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Simbolizava Jesus Cristo. E ele bateu. Falou, tu não tem respeito não, Moisés, era para tu me honrar. E Moisés não honrou a Deus em relação a essa situação. E ele não entrou na terra prometida. A gente precisa entender, se o Senhor disciplinou Moisés, um homem muito manso, diz a palavra do Senhor. Eu e você, Deus não vai disciplinar. A gente precisa entender, tudo que o homem plantar, ele também se fará. A gente precisa entender que o Senhor tem bênção. A gente olha para o filho de Arão, quando chega na presença do Senhor, ele vai e queima fogo estranho diante do Senhor. O Senhor, ele é consolador, mas ele é fogo consumidor. Ele é rígido. Então a gente precisa entender. E ali eles pegaram, imagina que está lá, no quintal lá, ou no templo lá, no pátio, na congregação, está lá o fogo que ele tinha que pegar tal lugar. Ele não podia pegar de outro lugar. Imagina ele estar lá, passando no meio da rua, e está lá vendo uma fogueira, eu vou levar esse pedaço de tição aqui, vou jogar lá nas coisas de Deus. Quando ele chega lá, o fogo pega nele, consome ele, mata ele. A gente precisa entender, amados irmãos, se a gente não tiver autoridade, a gente vai passar por situações difíceis. A gente precisa de usar da nossa autoridade. E às vezes nós somos sido marionete na mão de um, na mão de outro, mas a gente precisa ver que o Senhor tem nos dado, os cabelinhos brancos, as rugas no rosto. Ah, você já chegou à idade de ter responsabilidade. E aí você fica
sendo tratado conforme uma criança, a pessoa te trata daqui, te trata dali, e aí você vê as coisas, a gente vê a geração que nós estamos criando. Olha para a geração que nossos pais criaram. Olha para vocês verem. Os nossos pais criaram. Que geração que nossos pais criaram. E olha para a geração que nós estamos criando. Duvido você chegar perto do teu pai e levantar a voz ou falar alguma coisa. Meu pai que tinha na mão, ele tacava, ele jogava. E ele não via não, quando vê já foi. Hoje em dia o filho fala, coloca o dedo na cara do pai, coloca o dedo na cara da mãe, fala mais alto que o pai, fala mais alto que a mãe, e pronto, acabou, não acontece nada. Mas isso é gravíssimo, eu tenho falado com os meus filhos que isso é grave. Porque talvez você não pensa no que você está fazendo, no que você está falando. Sabe por causa de quê? O Senhor, Ele está lá com o livro nas suas mãos, e ali, amados irmãos, tudo que você tem feito aqui é anotado lá. Aquilo que você planta, você vai ter que colher. E às vezes você não olha de um jeito, você não olha do outro. Aí você fez uma coisa ruim aqui. Daqui a pouco você aparece com um câncer. Daqui a pouco bate com a moto, quebra a perna. Daqui a pouco perde a vida. Por quê? A Bíblia está falando que nós precisamos obedecer pai e mãe. É uma ordenança do Senhor com promessa. Para que os teus dias se prolonguem sobre a terra, você tem que obedecer pai e mãe. Se você não obedece pai e mãe, se você não cuida do teu pai e da tua mãe, tudo que você fizer virá como maldição sobre a tua vida. Porque aí você fala, não, fiz isso, aconteceu, pronto, acabou, caiu no mar do esquecimento, meu pai e minha mãe já esqueceu, mas o Senhor não esquece. Vai chegar um momento de cobrar. Davi, quando ele está lá, quando manda matar Urias lá, ele fala com Joás. Joás fala, aconteceu que Urias morreu. E Davi lá no seu palácio, coroa na cabeça, lá com a mulher de Urias, todo bonitão, todo, né, todo tranquilo e tal. O general dele. Aí ele fala com o general assim, Joabe, olha Joabe, a espada ela corta tanto para o lado do inimigo quanto para o nosso lado. O que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, quando a gente está numa guerra, morre tanto de Israel conforme do outro lado. Mas quando o profeta chega dentro da casa dele e confronta ele, e aí ele está desapercebido, mas o Senhor não está desapercebido, o Senhor não fica percebido todo o tempo. E aí chega para ele e fala assim, olha Davi, chegou um homem na cidade, ele vai passear na casa de um fazendeiro, o fazendeiro em vez de tirar lá do gado dele para matar, para dar para o seu visitante, não. Sabe o que acontece? Do empregado dele que ele tirou, ele matou o cordeirinho do empregado dele. E Davi, qual é a sentença para esse homem? E Davi, sem pensar muito, ele fala assim, esse homem tem que morrer. E esse homem tem que pagar 4 vezes mais. E o profeta Natan fala, esse homem é tu, Davi. E agora ele cai e chora. Mas no caso de Urias, ele caiu e chorou? Não. Ele falou, a espada corta para lá e corta para cá. E morre o filho dele, que Betseba estava esperando. Agora morre Aminon, morre Absalão, morre Adonias. Todos eles morrem. Amon passou o rodo na irmã dele. Agora, Aminon, o que acontece? Ele pensa que está tranquilo, Davi, em vez de colocar ordem na sua casa, porque a palavra do Senhor diz, aquele que tocar numa virgem em Israel, está lá em Levítico, aquele que tocar numa virgem em Israel, tirar a pureza dela, e não honrar com seus compromissos, ele será morto. Aminon teria que ser morto, mas fala, não, é meu filho, eu não vou matar. Não vai matar, Deus mata.
Deus mata. Aí tá, ele tá posando de bom, tá tranquilo, dentro de casa meu pai não fez nada, meu pai não fez nada. Aí passou um certo tempo, 3 anos. Aí agora Absalão tem que fazer uma colheita e fala, deixa meu irmão ir comigo, pai, deixa meu irmão ir comigo. Tá. Absalão é irmão. A irmã dele que foi abusada sexualmente. Agora ele vai com Absalão, quando chega lá, enche a cara de Aminon de vinho, mete a faca nele e mata ele. Destruição dentro da casa, dentro do lar. Porque nós não tomamos a atitude que deveria tomar. Que o Senhor está falando comigo, está falando contigo. Talvez é coisa pequena que você abre a tua boca e traz conserto. Talvez é uma coisa pequena que você abre a tua boca e a pessoa se conserta porque está esperando uma palavra tua e a gente fala assim, eu estou cansado de falar, eu quero que fique assim, que fique assado, eu quero que fique tudo em paz. Vai ter um momento, amados irmãos, que negócio tem que bagunçar para consertar. A gente não pode ficar com medo de confronto. Bem-aventurado aquele que tem sede e fome de justiça. E muitas vezes para alcançar justiça é preciso você lutar. Porque o reino de Deus ele é tomado por esforço, é tomado à força. E aí a gente vai passando a mão, quando chega num determinado lugar, a gente não tem mais condições de fazer nada. Agora, Absalão, ele mata o irmão, foge. Agora, a palavra que o profeta da nação Natan trouxe, ele falou, do jeito que tu fez com a mulher de Urias, tu pegou ela em plena luz do dia, assim virá um teu próximo e fará com todas as suas mulheres, conforme tu fez com a mulher de Urias. E quem vai fazer isso com Davi é o próprio filho dele. O próprio filho dele passa o rodo em todas as mulheres dele. Por causa de quê? Por causa do pecado. E muitas vezes a gente precisa corrigir, a gente precisa colocar tudo em prato limpo e falar, Senhor, me ajuda, porque eu estou com dificuldade. A gente precisa, e a gente não pode ficar empurrando com a barriga. E muitas vezes, quando nós precisamos fazer isso, nós estamos falando de família. Não é só um, mas todos. A gente precisa falar, nós somos família, a gente precisa sentar, a gente precisa corrigir. Porque vai chegar um tempo, amados irmãos, se a gente não corrige, cabeças vão rolar. E aí o que está acontecendo agora? Absalão agora, ele coloca o próprio pai para fora do trono, coloca um exército a perseguir o próprio pai, o pai quase morre, se não fosse a misericórdia de Deus. Davi tinha descido à sepultura. E agora o que acontece? Absalão ele fica agarrado por uma árvore, o cabelo era grande, ficou agarrado ali, e agora quem vai lá? Joabe vai lá e mata o filho de Davi. Esse é o terceiro filho. Agora o Senhor dá outra oportunidade, que ele tem lá um filho com Betseba, agora Deus deixa o filho sobreviver. E Deus fala com ele, esse será o próximo rei de Israel. Mas Adonias, esperto, o filho mais velho, esperto, fala, não, o reino é meu. Ninguém vai meter a mão nisso. Ele mata boi, ele mata vaca, ele faz uma churrascada, chama todo mundo para junto dele. E agora a gente vai herdar isso aí. Daqui a pouco ele também desce a sepultura, porque ele está usurpando um trono que não é dele. E aí 4 pessoas morrem da família e uma filha desonrada por causa de uma casa toda atrapalhada. E às vezes a gente fala, não, coitadinho, espera aqui, espera ali. Não, a gente precisa trazer uma palavra. E essa palavra não pode ser assim, não, amanhã protelar. Não, a gente precisa falar, não, essa palavra é para hoje. E muitas vezes a gente precisa entender que o Senhor está falando, ó, isso era para tratar ontem. E a gente precisa tratar. Mesmo que você não consiga ter êxito naquele dia, mas você precisa falar.
aquela pessoa vai ficar matutando aquela palavra que tu falou. Porque quando você lança uma palavra, segundo o que o Senhor tem dito na palavra, na Bíblia, está lá em Isaías capítulo 55, versículo 11. Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas ela prosperará para a qual eu enviei. Para aquilo que eu enviei ela vai prosperar. Então, quando você lança uma palavra, e essa palavra que tu está lançando, você está contando com Deus, ela vai dentro da pessoa e ela vai ali, ela vai movimentando igual uma roupa dentro da máquina de lavar. A gente precisa entender isso, mas muitas vezes a gente não entende. E a gente quer ser aí uma pessoa, não, é tranquilo, é calminho, e a gente vai fazendo das tripas ao coração. Não, a gente precisa entender que hoje na vida, na minha vida e na tua vida, como família, se você não colocar o teu sangue, você vai morrer de fome, vai para a sarjeta. A gente precisa entender a responsabilidade minha e tua dentro da família. A gente precisa entender isso. A gente olha quantos... eu tinha uma amiga minha, né? Aí, e ela, eu quando trazia uma palavra dessa, ela fala, não, mas eu estou com a minha mãe porque eu ajudo ela. Tem esses casos sim. Está ali ajudando a mãe, que a mãe é idosa, a mãe é velhinha, tudo bem. Mas o que eu estou dizendo é que a gente precisa entender quantos pais, quantas mães que estão aí já com 70, 80 anos e estão com os filhos quarentões dentro de casa lá, que parece um encosto. Não faz nada. É internet o dia todo, é computador, e aí parece que ele está num hotel, entendeu? 5 estrelas. A mãe velhinha vai lá, coitadinha, nem aguentando andar, leva o prato, coloca em cima da mesa lá, ele come, ele nem levanta dali. Aí a mãe depois volta lá, pega o prato, vai lá lavar, e assim por diante. Tem acontecido muito isso. Aí casa, aí a esposa não faz o que a mãe fazia para ele, porque a esposa fala, ó, tu quiser alguma coisa, levanta desse computador, a mesa da cozinha lá está posta, não vou trazer aí no computador não. E todo dia é isso, a toalha está molhada em cima da cama, fala, tu deixou a toalha molhada em cima da cama, tira a toalha molhada de cima da cama e coloca lá no varal para secar, coloca lá no banheiro para secar. Aí tira o short, ou as calcinhas, que eu já vi muito isso nos lugares que eu trabalho, aí tira, joga lá pro canto, aquilo fica todo enrolado lá, jogado lá no canto, perto do rabo. A gente precisa entender que a gente tem que ensinar os nossos filhos. E aí a gente fica pagando um preço a vida toda. Talvez o Senhor está falando, tu chegou agora, tu aposentou, tu está com um salarinho gostoso, um salarinho bom, mas aí tu tem lá o filho, tem a nora, agora tem os netos, aí teu salário não dá para nada. Aí tu chega lá na padaria, compra 3 pães, divide para 6 pessoas. Ah, para com isso, a gente precisa entender que a gente precisa fazer, amados irmãos, acontecer. Aleluia. O filho tem que sair para trabalhar, vai trabalhar. Todo mundo precisa fazer alguma coisa. E a gente precisa entender, amados irmãos, a gente não faz as coisas acontecer, porque a gente precisa exortar. Se a gente não exorta, Deus vai cobrar da gente. Deus vai cobrar da gente. E a gente precisa colocar as coisas em prato limpo. Que é bom, é gostoso tu sentar numa mesa assim, tá lá, coloca um prato de arroz com feijão, dali tem batata frita, tem lá um frango frito, tem lá o ovo também, o ovo cozido, aí tu vai colocando aqui, quando tu come com gosto. Aí coloca lá em cima da mesa, não, hoje a gente só tem isso, a gente não pode... Eu sei que muitas vezes a gente passa por situações difíceis, mas a situação difícil não pode ser por causa de A e de B. A situação difícil, quando está uma pessoa doente na família, a gente até entende. Mas quando tem escorão, a palavra do Senhor diz através do apóstolo Paulo, vai ter com as formigas, ó vagabundo. Está escrito. A gente precisa entender isso. Se a gente não entende, a gente vai passar por dificuldade a vida toda. E a gente nunca vai sair
Conforme o Senhor fala a respeito lá em Deuteronômio, eu tenho chamado você por cabeça e não por cauda. Mas parece ao contrário, parece Senhor, parece que o Senhor tem me chamado por cauda e não por cabeça. Eu vivo sempre na pitimba. A gente precisa mudar esse quadro. E o quadro para mudar, ele vai começar através das minhas decisões, das tuas decisões. Não são pessoas que têm que decidir por você, mas você que tem que decidir. Fala, amanhã eu preciso de uma mesa melhor, mas eu preciso levantar, eu preciso ir na feira, eu preciso ir no mercado, eu preciso arregimentar a minha família. A gente vai fazer as coisas acontecerem. Cada um, em vez de ficar escorando escorando o outro, a gente precisa, em nome de Jesus Cristo, falar, não, cada um vai se colocar presente aqui e a gente vai fazer uma capanga boa, a gente vai trazer uma compra boa para dentro de casa e a gente vai viver uma vida assim como o Senhor falou. A gente precisa entender isso. Se a gente não entende, a gente vai passar a vida toda passando por dificuldade. E a gente olha, conforme eu trouxe aqui a respeito de Israel ele estava de vento em popa. Mas quando ele olha as mulheres lá, ele começa a cobiçar a mulher, ele cai, e o que acontece? Morre. E aí Israel fica o quê? A maldição está dentro de Israel. E a gente precisa tirar essa maldição para fora e falar, Senhor, ordena a bênção entre nós. Amém? Fiquemos de pé, em nome de Jesus. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai, nesta noite, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, nós precisamos ouvir a Tua voz, ó Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai, nos ensina, Senhor Deus, a estar tratando, Senhor Deus, como líderes, ó Pai, da nossa casa, Senhor Deus, como cabeça que o Senhor tem nos colocado, ó Pai. Então nos ensina, Senhor Deus, para que nós possamos, no Teu nome, ó Pai, estar vencendo, Senhor Deus, ó Pai, ultrapassando os obstáculos, ó Pai, que a escassez, ela vem e cai por terra, Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a gente venha ter, Senhor Deus, condições, ó Pai, aleluia, Senhor, de passear, não de ficar trancado dentro de casa o tempo todo, ó Pai, mas que nós possamos sair, Senhor Deus, aonde que nós estivermos, comer o nosso lanchinho, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, o Senhor sabe, Pai, a necessidade, Senhor Deus, dos teus filhos e filhas. Ah, Deus, Senhor, ajuda, Senhor Deus, os teus filhos, ó Pai, a serem fiéis, ó Pai, ao Senhor, ó Pai. Então ministra, Senhor Deus, com o teu poder, ministra, Senhor Deus, com as tuas mãos potentes, ó Pai. E ajuda, Senhor Deus, aleluia, aos teus filhos, ó Pai, e tuas filhas, ó Pai, a romperem, Senhor Deus, com as barreiras. Abre a nossa mente, Senhor Deus, tira, Senhor Deus, aleluia, todo o medo, ó Pai. Oh Deus, Senhor, nos ajuda, Senhor Deus, a estar, Senhor Deus, verdadeiramente, Senhor Deus, administrando bem, Senhor Deus, aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Não deixa, Senhor Deus, com que teus filhos, ó Pai, venham retrocederem, Senhor Deus, mas que nós venhamos avançar todos os dias, ó Pai. E nós venhamos, ó Pai, crescer, Senhor Deus, e multiplicar, ó Pai. A gente olha para a vida, Senhor Deus, do teu filho, ó Pai, José, Senhor Deus, a cada dia, Senhor Deus, era um milagre diferente. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, ele foi levado cativo ao Egito, Pai, e ele saiu governador. Assim, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que teus filhos e filhas, ó Pai, possam ter sonhos, ó Pai, projetos, ó Pai, e que esses sonhos e projetos, ó Pai, venham ser concretizados no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, Senhor Deus, leva os teus filhos, ó Pai, para casa, Senhor Deus, aleluia, em paz, Senhor Deus, em segurança, Senhor Deus, livra, Senhor Deus, de todo mal e faça resplandecer, Senhor Deus, a tua glória sobre cada um deles, em nome de Jesus. Amém e amém. Levanta as mãos, pode bater palma, amém? Glórias a Deus. Aleluia. Oh Deus de Israel, então levanta as suas mãos para estar recebendo a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos dizem amém. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? Até aqui Nos ajudou o Senhor. Por causa disso, Estamos alegres. eu e minha casa, Serviremos ao Senhor. operando Deus. Quem venderá? Maranata. Ora vem, Que a salva de Senhor palmas Jesus. do Senhor Jesus. Amém?